Olá pessoal, o meu nome é Ziel Moura, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou te mostrar algumas teclas de atalho que você pode usar para agilizar o seu processo de criação dentro do Photoshop. Seja você iniciante ou até mesmo você que já sabe Photoshop, mas quer aprender algumas teclas de atalho para agilizar o seu processo de criação. Não esquece que se você gostar desse vídeo, deixa o like aí. Se quiser ver mais técnicas, mais teclas de atalho, poste aqui nos comentários que quem sabe eu faço um vídeo, talvez uma parte 2. Vamos começar com a nossa primeira tecla de atalho, que é a famosa Ctrl J. O Ctrl J serve para você duplicar camadas aqui no Photoshop. E qual a vantagem de você duplicar uma camada? Duplicar uma camada permite que você tenha um backup ou até mesmo que você consiga aplicar dois efeitos ou duas posições diferentes em determinada camada selecionada. Então a gente duplica, seja para ter uma camada backup ou até mesmo para aplicar um outro efeito. Então, ó, Ctrl J, eu duplico aqui camadas no Photoshop. Agora digamos que você fez uma seleção, no caso você fez uma demarcação aqui, ó, com a ferramenta caneta. Quando tá azul assim, é chamado de demarcação. E a gente precisa transformar isso em uma seleção. A primeira coisa que você deve fazer, logicamente, é clicar com o botão direito e criar a seleção. Mas existe um outro passo que você pode fazer para ser mais rápido. Pressionando Ctrl Enter, você vai criar uma seleção aqui e aí você tem exatamente ela pronta na sua tela aqui. Mas aí, digamos que você selecionou inverso. Eu selecionei aqui e dessa forma está selecionado toda a parte externa da imagem, menos a parte interna que era o que realmente queria que tivesse sido selecionado. Então, para você fazer essa inversão de seleção, você pode simplesmente pressionar Ctrl Shift I, que ele vai inverter aqui a nossa seleção. E aí você já vai ter a seleção prontinha para você estar utilizando. Agora digamos que você fez essa seleção para pintar determinada parte da imagem ou até mesmo utilizar uma máscara. Como é que você pode fazer para pintar isso mais rápido? Aqui no nosso seletor de cor, nós temos a cor principal, que no caso seria essa azul aqui, né? Esse primeiro quadrinho aqui é a cor principal e nós temos uma cor secundária aqui, que nesse caso é o amarelo. Então, para você pintar com essas duas cores aqui direto no seu documento, basta você pressionar Alt e Delete, que você vai pintar com a cor principal aqui do projeto, no caso com a cor principal que está aqui no seletor de cor. Se você pressionar Ctrl Delete, ele vai pintar com essa segunda cor aqui, que no caso é a cor amarela. E se você de repente quiser simplesmente utilizar o Alt, é só você clicar nessa setinha aqui, ó, que ele inverte as cores e aí você pode pintar da mesma forma. Essa setinha serve exatamente para inverter a cor principal e a cor secundária. Mas enfim, tá entendido aí, para pintar Alt Delete com a cor principal ou até mesmo Ctrl Delete para pintar com a cor secundária, beleza? Bom, aí quando você faz essa seleção, ele fica marcado aqui, logicamente. Como é que você faz para desfazer essa seleção? Simplesmente você pressiona Ctrl D, ele vai desfazer essa seleção aqui pra gente. Então é bem simples e bem prático e rápido. Agora digamos que você abriu uma imagem que não tá com iluminação tão boa, tá um pouco escura ou até mesmo tá um pouco estourada na luz. Então, para você corrigir isso rapidamente, você pode simplesmente pressionar Ctrl M e vai abrir aqui a nossa ferramenta de curvas, onde você consegue ajustar exatamente os tons da imagem, seja para clarear, seja para dar um pouco mais de contraste ou aumentar o tom escuro. Você pode fazer essas configurações aqui nessa janela de curvas. Agora olha só, se sua imagem tem um pouco mais de detalhe para ser corrigido, você pode utilizar o filtro do Camera Raw. Em vez de você ir até filtro do Camera Raw, você pode simplesmente pressionar Ctrl Shift A e vai abrir o nosso arquivo aqui, no caso vai abrir a nossa janela do Camera Raw. Se o seu Camera Raw estiver diferente do meu, talvez é porque você use uma versão anterior. Essa versão aqui é a mais recente e ela foi feita essa atualização, né? Tá tudo agrupado aqui, as ferramentas que você pode estar utilizando. Muito bem, aí digamos que você já fez o ajuste aqui no seu Camera Raw, você pode clicar em OK. Mas aí, digamos que você tenha mais de uma imagem para aplicar esse mesmo efeito. Aí, logicamente, você não vai copiar efeito por efeito, tonalidade por tonalidade para aplicar em outra camada. E aí você vai observar o seguinte, essa camada 1 aqui foi o que eu apliquei o Camera Raw, tá certo? Essa de baixo, que no caso seria o plano de fundo, ela não tem Camera Raw, então você pode ver a diferença antes e depois. Como eu apliquei o Camera Raw nessa camada aqui, e ela tá recente, né? Eu apliquei agora mesmo. Para eu colocar em outra camada o mesmo efeito, essa mesma correção, é simplesmente eu vou pressionar Ctrl Alt F e ele já vai aplicar automaticamente o mesmo efeito que eu apliquei nessa camada, vai aplicar nessa. Lembrando, eu não copiei estilo de camada, eu simplesmente copiei o efeito que já tinha feito nessa camada aqui e joguei para essa pressionando Ctrl Alt F. Lembrando que ele fica aqui também, o último efeito que você fez ele fica aqui, seja desfoque ou até mesmo ali pixelização, alguma coisa que você aplicou aqui, ele vai ficar aqui por último. E você pressionando Alt Ctrl F, ele vai fazer isso. Se eu falei Ctrl Alt F, não tem problema, a ordem não vai alterar não. Então, seja Alt Ctrl F ou até mesmo Ctrl Alt F, vai fazer a mesma coisa. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta se você quer ver mais. E é isso aí, valeu família Drashon, tamo junto!